Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Aproveitar aqui para fazer uma live rapidinho em relação à palavra de Deus. Como amanheceu chovendo hoje para cá, para Bahia, Chapada Diamantina. Então, nós vamos nesta manhã alimentar-se de algumas verdades que tem dentro da palavra de Deus, né? O Evangelho da Graça. E quero falar aqui sobre a lei, né? E a graça de Cristo Jesus, tá bom? Então, gostaria que você que está nos observando nesta manhã, acompanhando comigo a palavra de Deus, tiver uma Bíblia na sua residência, acompanha com a gente as verdades de Cristo dentro da palavra de Deus. Ainda que o sistema religioso tente contradizer a palavra de Deus pregando a lei de Moisés, existe ainda homens e mulheres de Deus que pregam o evangelho da graça sem barganha, o evangelho genuíno, tá bom? Então, enquanto lá fora está chovendo, eu aqui dentro da minha residência, com a minha esposa e com meu filhinho, estamos meditando na palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, que não tem como falhar. Então, em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 7, olha o que diz a palavra de Deus nessa passagem. Estou fazendo questão de filmar para mostrar para você a verdade da escrita, aonde que os homens não mostram, só pregam mais de poder, mas não mostram as verdades de Cristo dentro da Bíblia Sagrada. Capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 7, diz assim: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório. Preste muito bem atenção, meu amigo, minha amiga, que acompanha nesta manhã a passagem da palavra de Deus. Olha o que começa dizendo o versículo da palavra de Deus. Se o ministério de morte, quero que você entenda, o ministério de Moisés, além de ser um ministério ele era um ministério de morte. O antigo pacto, a antiga aliança, ele era um ministério de morte. Por quê? Porque era a lei de Moisés. E a lei, o homem não conseguia se manter firme na lei, por essa razão se tornava o ministério de morte, que eu vou ler novamente para que você possa entender. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório. Quando aqueles 10 mandamentos foram naquelas pedras, em letras, lá, Deus o permitiu, mandou que o Moisés fizesse aqueles mandamentos, aquela lei, para que fosse transitório. O que é transitório? É algo que é de passagem, é algo que está passando, que é transitório, que vinha até Cristo. É por isso que em Romanos capítulo 10, versículo 4, fala que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Então a lei ela só foi válida até chegar a Cristo. Quando Cristo ressuscita, não há mais lei sobre nós. Agora só a graça de Cristo Jesus que tem de estar sobre as nossas vidas. Você que ainda que prega a lei, quero te dizer nesta manhã, segundo as verdades de Deus, que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, fala que esse ministério é de morte. Além de ser de morte, é gravado com letras de pedras. Entendeu? Então essas verdades, muitas das vezes, as pessoas elas não entendem. Por quê? Porque não dá lugar para que o Espírito Santo abra os olhos, os seus entendimentos para entender a palavra do Senhor. Então esse mandamento, esse ministério que foi dado a Moisés, além de ser um ministério de morte, era transitório. Hoje ele não é mais válido, porque hoje nós vivemos em Cristo Jesus.
Essa é a grande verdade de Deus. É porque muitas das vezes as pessoas não querem acompanhar o que está escrito na palavra de Deus. Muitas das vezes as pessoas elas querem acompanhar as falácias, as filosofias de homens que se dizem, entre aspas, pastores, porque pastor só tem um, e esse pastor se chama Cristo Jesus, é o único que dá vida pelas suas ovelhas. Nenhum outro pastor em nenhum lugar do mundo, a não ser Cristo, não tem coragem de dar vida por você. Então, por essa razão, para mim, só pastor mesmo de verdade, verdadeiro, fiel, justo, perfeito é Cristo Jesus, porque há mais de 2000 anos atrás, ele foi na cruz do Calvário e pagou um preço. A dívida já foi paga. A minha dívida e a sua dívida já foi paga. Hoje nós vivemos em graça. Então, ele verdadeiramente nos amou de verdade, que deu a sua vida por nós. Os outros pastores que se intitulam pastores por aí são nada mais, nada menos mercenário que queres apenas o teu dinheiro. É tanto que nessa pandemia a gente vê nas televisões aí várias instituições ajudando os povos que estão passando por essa crise, por esse problema do coronavírus, mas a gente não vê um pastor desse colocando a cara na televisão para vender seus carros, seus bois, suas fazendas, para pegar o dinheiro, para ajudar as pessoas da pandemia do coronavírus. Não, a gente vê o número da conta bancária deles para que você deposite o dízimo, sendo que o dízimo é da lei de Moisés, é do ministério de morte, gravados em letras de pedra. Só que muitas das vezes as pessoas elas optam acreditar em homens do que acreditar na palavra de Deus. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, Deus fala comigo e com você nesta manhã dizendo: se o ministério da morte gravado com letras de pedra veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual é transitório. Ó, que coisa linda. Olha o que diz o versículo 8 da palavra de Deus, meus irmãos. Como não será de maior glória o ministério do Espírito. Hoje nós não vivemos mais no ministério da morte, que era a lei de Moisés. Hoje nós vivemos no ministério do Espírito. Hoje é pelo Espírito. É por isso que Cristo Jesus falou para aquela mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Hoje nós não vivemos mais debaixo da lei de Moisés, hoje nós não vivemos mais debaixo do ministério de morte, hoje nós não vivemos mais debaixo daquele ministério que era transitório, porque a lei de Moisés ela foi aniquilada na cruz do Calvário e hoje nós vivemos em Cristo, na graça com Cristo. Isso é muito lindo. Em Romanos capítulo 8 da palavra de Deus, e versículo 2 também diz outra verdade em relação a esse assunto, né? Vou acompanhar com você, vou mostrar lá para você ver que maravilha da palavra de Deus que a gente está vendo nesta manhã. Capítulo 8 de Romanos e versículo de número 2. O negócio é que as pessoas muitas das vezes elas não querem ler Bíblia, né? Esquece da palavra de Deus e prefere acreditar em filosofia de homens, e por isso que muitas das vezes é enganado por essas pessoas que ainda pregam a lei de Moisés. Dizem que pregam o evangelho da graça, mas quando abre a Bíblia, vão pregar Salmos, vão pregar Jó, vão pregar Davi lutando, a batalha do gigante, a muralha de Jericó. Isso tudo é ministério de morte, isso tudo pertence à lei de Moisés, o antigo pacto. Nós hoje devemos pregar o evangelho da graça, dado ao apóstolo Paulo, para que assim chegasse até nós que somos gentios, que moramos no Brasil, que o evangelho da graça começa em Romanos, capítulo 1, e vai até aos Hebreus. Esse é o evangelho destinado para nós, que é o ministério em espírito, não na morte. Capítulo de número 8, lá, ó. Carta de Romanos. Paulo escreve para os crentes em Roma. O capítulo de número 8, tá aqui, 8, e versículo de número 2. Olha que verdade linda da palavra do Senhor, que coisa maravilhosa. Olha o que diz aqui, ó, presta atenção.
Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado de morte. Olha que coisa! A lei do Espírito em Cristo Jesus me livrou do pecado, me livrou da morte, me livrou daquele ministério de morte escrito em letras de pedra, como aconteceu alguns anos atrás, há milhares e milhares de anos atrás. Só que as pessoas esquecem dessa verdade. Quem foi que nos livrou? Vai nos livrar ou já nos livrou a lei do Espírito? Vou ler novamente. Capítulo 8 de Romanos, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nos livrou da lei, nos livrou do pecado e nos livrou da morte. Não vai livrar, já livrou. O evangelho da graça de Cristo já chegou ao meu e ao teu coração. Estas são as verdades de Deus que são pregadas nas Escrituras Sagradas, e só vai entender essas verdades que tem dentro da palavra de Deus quem tem o Espírito da graça, quem tem o Espírito Santo no seu coração de verdade, dá lugar para que assim os seus olhos abram, caia as escamas do sistema religioso e passe a entender que nós já fomos livres, fomos libertos. A lei do Espírito, aleluia, a lei do Espírito em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Nós não vivemos mais essa escravidão, nós não vivemos mais pregando o antigo pacto, a antiga aliança. Por que não? Porque essas coisas são sombras vindouras das coisas que viriam. Todo o antigo pacto, toda a lei de Moisés referia-se a pessoas de Cristo Jesus que viria, e ele já veio. Ele veio algum tempo atrás, exerceu o seu ministério terreno. Com 33 anos ele foi crucificado, ressuscitou e hoje ele habita dentro de nós. Hoje o reino de Cristo está dentro de nós. Nós somos a mente de Cristo. É isso que as pessoas muitas das vezes não entendem. As pessoas, porque eu acredito em Jesus Cristo. Mas quando abre a Bíblia, vai pregar no livro de Salmo, prega em Jó, prega em Gênesis, prega em 1º e 2º Reis, enfim, pregam a lei de Moisés, dizem que estão em Cristo, que já foram salvos, mas ficam fazendo sacrifício. A palavra de Deus não aceita sacrifício de tolo. O Senhor já pagou o preço por mim, por você. Nós já somos salvos na pessoa de Cristo Jesus. Ele fez um único sacrifício. Ele fez um único. Ele não vai fazer mais nenhum outro sacrifício. Ele já nos livrou do pecado. Ele já nos livrou da morte. Ele já nos livrou dessa lei maldita, desse ministério de morte. Então, todas as vezes que você abre a Bíblia Sagrada e prega a lei de Moisés, eu quero te dizer que você está pregando o ministério de morte. Você não está pregando o ministério do Espírito. Será que você pode ver essas verdades de Deus dentro da Bíblia Sagrada e ver que de fato são reais mesmo? Então o Senhor Jesus Cristo já salvou, já nos livrou da maldição da lei, desse ministério, né? Então as pessoas muitas das vezes dizem, eu prego a graça de Cristo Jesus, e quando vai pregar ensinando a fazer campanha, que eu não vejo essa palavra na Bíblia, campanha. Vai ensinar que você tem de buscar o Senhor Jesus Cristo no monte, e a Bíblia diz que o Cristo já habita dentro de nós, você não precisa buscar ele no monte. A mulher samaritana, ela pensava que adorava o Senhor no monte, e disse que o judeu adorava em Jerusalém, e Cristo Jesus mostrou para ela a verdadeira forma de como adorar o Senhor, que é em espírito e em verdade. Vou ler novamente com você, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, novamente, para que você entenda, para mim finalizar essa live nesta manhã, entendendo essas verdades do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus, 2 Coríntios, Paulo escrevendo para os crentes em Corinto, que eles estavam tentando, existia alguns penetras, alguns irmãos que estavam pregando um ministério de morte para os irmãos em crente em Corinto. Paulo vai escrever uma carta orientando como fazê-lo, como andar na presença de Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado. Olha que coisa linda, que maravilhoso. 2 Coríntios capítulo 3,
versículo 7 diz assim: o ministério da morte. Que ministério da morte é esse? O ministério de Moisés, o ministério da lei, o antigo pacto, o antigo testamento. Esse era o ministério de morte que o apóstolo Paulo estava falando. Você quer o ministério do Espírito, que te traz a vida em Cristo Jesus, ou tu quer o ministério de morte? Porque quando você prega Moisés, quando você prega dízimo, você está pregando o ministério de morte. Quando você prega a campanha, você está pregando o ministério de morte. Quando você prega o batismo nas águas, lá no antigo pacto, você está pregando o ministério de morte. E hoje não. Nós vivemos em espírito e em verdade em Cristo Jesus. Todas as vezes que você e prega o antigo pacto, as letras escritas em pedras, você está pregando o ministério de morte. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório. Então nós não estamos antes da cruz. A igreja de Cristo Jesus está após a cruz. Nós não somos filho de Israel. Nós não somos israelitas. Esse ministério de morte, gravado em letra de pedra, era para os filhos de Israel, para a nação de Israel. Não era para a igreja em Cristo Jesus. Nós já estamos depois da cruz, então nós somos a igreja de Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, o ministério não é de morte, é diferente. Olha que maravilha. O que vai dizer o versículo 8? Como não será de maior glória, ou seja, o ministério de Cristo através do Espírito é muito maior em glória do que o ministério de morte. Quando você prega Moisés, ele é inferior, porque o ministério maior é o que vem em espírito, como diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito. Então, é o ministério do Espírito Santo que é maior do que o ministério de morte, que era o de Moisés, colocado em pedras, letras gravadas em pedra. Será que você pode entender essas verdades do Senhor? Vou finalizar por aqui essa live maravilhosa. Deus colocou no meu coração de mostrar essas verdades para mim e para você nesta manhã, para crescermos em graça e em conhecimento, para que nós possamos dar continuidade a esse evangelho genuíno, puro, onde não tem barganha, aonde nós conhecemos as verdades de Deus sem cobrar de ninguém nada para pregar, porque eu agradeço muito a Deus que um dia esse evangelho da graça me alcançou. E hoje eu compartilho com meus irmãos que querem verdadeiramente ser libertos do sistema e vir para a graça de Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 2, para finalizar, diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou do pecado e da morte. Já nos livrou, graça a Cristo. O Espírito Santo nos livrou do pecado, da morte. Nós não vivemos mais a lei de Moisés, nós não vivemos mais no antigo pacto, nós vivemos na nova aliança, em graça, em espírito e em verdade. Eu acredito, meu amado irmão, minha irmã, que viu hoje, nesta manhã, esta live, alguma coisa, e a palavra de Deus, ela não é em vão, ela foi penetrada no seu coração intelectual, que é a mente, tá bom? Em uma outra oportunidade, nós falamos mais do amor de Cristo Jesus e provavelmente terás live hoje à noite da palavra de Deus. Vou escolher ainda o tema às 9 horas da noite, mais uma pérola da graça para o meu e ao seu coração, tá bom? Graça e paz, que todos fiquem na paz de Cristo Jesus.